Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa sexta-feira, dia 25 de agosto. Vamos dar o nosso pontapé inicial nesse final de semana com vários favoritos nessa sexta. Eu espero conseguir ajudar você, como sempre, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Começamos o nosso planejamento às 15h30, 3h30, o Leipzig enfrenta o Stuttgart na segunda rodada da Bundesliga. Cenários distintos por aqui, o Leipzig vem de derrota na primeira rodada na estreia para o Leverkusen, uma equipe muito bem treinada pelo Xabi Alonso, e o Stuttgart vem de uma goleada, uma sapecada, uma coça aplicada para cima do Bochum. 1,45 é a odd do Leipzig. Será que vale esse favoritismo todo? Bom, vamos dar uma olhada nos históricos. Ainda não é possível utilizar o PDF de apoio porque é a segunda rodada, Eu sempre falo com vocês, a gente usa o PDF de apoio geralmente a partir da terceira, quarta, quinta rodada, porque senão os dados vão ficar todos ali 0%, 50%, 100%. Vai te dar uma impressão, como a gente costuma dizer, não tão realista. Então, eu deixo para a gente utilizar o PDF de apoio nas ligas que já estão ali por volta da quinta rodada para frente. Mas a gente pode utilizar um pouquinho do histórico, tá? O Leipzig contra o Stuttgart, a gente tem uma relação de paternidade aqui. De vez em quando a gente encontra algumas, O Leipzig, desde que subiu para a primeira divisão, ele nunca perdeu para o Stuttgart. O Stuttgart também já frequentou ali a segunda divisão em algumas temporadas, Se eu não me engano, aqui nesse intervalo de 2019 até 2021. Então, também é possível dizer que não aconteceram tantos confrontos ali durante todo esse período que poderia acontecer, o máximo deles. Mas dos que aconteceram, o Leipzig nunca perdeu para a equipe do Stuttgart. E se a gente filtrar esse confronto para dentro da casa do Leipzig, a relação realmente de paternidade ela vai aparecendo. Então foram 5 jogos, 5 vitórias do Leipzig, nem sempre vitórias fáceis, 1-0, 2-1, mas em algumas com 4-0, 2-0, vitórias talvez mais acessíveis. Dá pra gente tirar talvez o início, essa primeira rodada, onde o Leipzig perdeu e o Stuttgart ganhou, como um parâmetro para dizer que o Stuttgart dessa vez vai quebrar esse tabu? Eu acho que não dá para dizer. Não estou dizendo que não vai acontecer. Porque o adversário que o Stuttgart pegou é um adversário um pouco mais acessível, que vai disputar na parte de baixo da tabela, que é o Bochum, que não se reforçou assim tanto, que vai fazer um jogo um pouco mais ousado quando está perdendo, mas é um jogo um pouco mais defensivo, um pouco mais compactado para sair em contra-ataque quando está perdendo. E aí o Stuttgart tem todo o mérito de conseguir aplicar ali vários gols na equipe do Bochum, que forçaram o Bochum a sair para o jogo, a sair com os blocos mais altos, a sair pro ataque, e aproveitou no contra-ataque. Então, se a gente pegar esse último jogo aqui do Stuttgart contra o Bochum, dentro de casa, cadê? Tá aqui, O Stuttgart fez 2 gols no primeiro tempo, forçou o Bochum a vir para cima e aí matou o jogo 3-0, 4-0 e 5-0 nos contra-ataques, Foi mais ou menos o que aconteceu. Já o Leipzig enfrentou o time do Leverkusen. De novo, vale a pena ficar de olho no Leverkusen com essa volta do Florian Wirtz de lesão, mesmo tendo perdido o Moussa Diaby para a equipe do Aston Villa. Também o Aston Villa fez um excelente jogo contra o Hibernians, agora na Conference League. Era uma cotação muito boa, eu tinha comentado aqui com vocês. O Diaby já começou voando lá no Aston Villa, assim como o Bailey, mas o Leverkusen conseguiu manter um padrão muito bom. Nesse jogo contra o Leipzig fez 2-0, chegou a tomar o 2-1, mas fez o 3-1 antes de tomar o 3-2. Então eu não tiro essa derrota do Leipzig contra o Leverkusen e essa vitória do Stuttgart contra o Bochum, eu não tiro como um fiel da balança para dizer que o Stuttgart vai conseguir quebrar esse tabu. Tabu foram feitos para serem quebrados. Uma hora vai acontecer, mas o Leipzig ainda é muito forte dentro de casa. Mesmo tendo perdido o Szoboszlai, o Christopher Nkunku, o Laimer, que eu acho que foi pro Bayern de Munique, mesmo tendo perdido esses jogadores, eu ainda acredito no Leipzig favorito. Porém, favorito até a página 2. O Stuttgart, como é um time bom de contra-ataque, já mostrou isso pra gente, provavelmente ele vai se comportar muito parecido com o que o Bochum fez contra ele. Um pouco mais recuado, deixa o Leipzig com a bola, deixa o Leipzig jogar, quando possível eu vou contra-atacar. Então acho que o Stuttgart que passou aperto nas últimas 2 temporadas, ele não vem para jogar de igual para igual contra o Leipzig. Ele vai ter o seguinte pensamento: vou ganhar em casa e tentar pontuar fora. Então acredito no Stuttgart com menos posse, com menos volume, mas sempre criando perigo quando pode, de maneira reativa. Isso para você que é trader é ótimo, porque aí eu tenho um time que opta por se comportar de uma maneira mais recuada. O que você vai ter que ver é o fiel da balança, quando a gente vai dizer, o X da questão é: essa ideia de recuar para contra-atacar tá dando certo? O contra-ataque tá acontecendo? Se sim, aí trabalhar a favor do Leipzig se torna uma posição perigosa. Se não, aí vale a pena
em alguns momentos de superioridade do Leipzig, trabalhar a favor por aqui. Não vejo ainda nesse time do Leipzig um time muito pronto para buscar título, né, ou talvez de novo vaga na Champions. Eu acho que o Leverkusen está um pouquinho acima dele nesse tempo, mas é óbvio, o Leverkusen costuma começar muito bem a competição e depois tem uma queda. Eu ainda acho que o Leipzig tem um pouco a melhorar e a ajustar depois da saída dos seus principais jogadores. Infelizmente para o Christopher Nkunku, ele foi para o Chelsea, a gente vai falar do Chelsea hoje, ainda se lesionou, só volta em janeiro. Mas acredito sim que o Leipzig possa ter mais momentos de superioridade, mais agressividade por aqui, só desconfio um pouco dessa cotação. Se você é trader, tudo bem, essa cotação não vai ter problema desde que o Leipzig aplique bastante imposição por aqui, tá? Eu acho que é o melhor cenário para você que vai trabalhar numa bolsa esportiva. Para você que é Panther, não gosta dessa cotação do Leipzig em 45, pelo risco que o Stuttgart pode causar. Ah, mas historicamente o Leipzig bate no Stuttgart o tempo todo, é a relação de paternidade. Sim, realmente, historicamente o Stuttgart tem muita dificuldade fora de casa, muito por conta de se comportar como uma equipe mais recuada, né? Mas acredito que essa cotação do Leipzig, ela traga um risco muito grande. Então, se for para trabalhar a favor do Leipzig, eu esperaria uma valorização. Gosto de pensar no mercado de gols. Não duvido que a gente possa ter aqui o over 2,5 e não duvido também que a gente possa ter um ambas marcam sim. O Stuttgart é um time agressivo no contra-ataque. Se o Leipzig der espaço, mesmo com o jogo empatado, o Stuttgart vai avançar. E se o Leipzig já estiver na frente, o Stuttgart também vai sair para o jogo. E a gente pode ter sim um cenário de ambas marcam, mas eu preferiria, obviamente, o over 2,5 com um cenário de valorização também. Acho que o over 2,5 em 57 é uma odd baixa. Se você puder pegar lá próximo a 2, eu acho que é mais interessante, tá? Não confio no favorito. Não acho que ele... Vou até mudar aqui, ó. Vou até colocar como favorito que pode se complicar. Isso não quer dizer que ele não vai vencer, mas eu acho que o Stuttgart pode dar um pouco de trabalho, tá? O problema é, se o Stuttgart se comportar muito recuado e tiver ali com dificuldade de sair nessa transição em velocidade, aí esquece. Aí o Leipzig provavelmente vai dominar o jogo e vai ter mais facilidade. Às 16 horas na Premier League, nós temos um dos times mais caros hoje em dia na competição, o Chelsea, enfrentando o Luton Town. O Chelsea investiu muito dinheiro nesse elenco. Teve algum azar já em algumas lesões, principalmente o Nkunku. Acho que era, vamos dizer assim, do objetivo do Pochettino, eu acho que passava muito por essa agressividade do Christopher Nkunku, que já se lesionou, só volta em janeiro. Ainda assim, é uma diferença muito grande de qualidade. O Luton Town é uma equipe que veio da segunda divisão, teve que, se eu não me engano, fazer algumas reformas no estádio, porque é um estádio muito pequenininho. É um time assim, é aquele devaneio, aquele sonho de subir para a Premier League e dificilmente vai conseguir se manter. Talvez consiga, tomara que sim. Mas aqui a cotação ela é justa. Não dá pra gente dizer que pelo fato do Chelsea ainda não ter vencido nenhum jogo ainda na competição, que essa cotação é injusta, porque já é esperado o comportamento mais acuado do Luton Town fora de casa. Então você tem o Chelsea que perdeu pro West Ham por 3-1, teve pênalti perdido, o Chelsea ficou com um jogador a mais, teve muito volume, mas é daqueles cenários onde o futebol explica por que ele é esse esporte maravilhoso que a gente gosta. Às vezes a regra, né, a lógica não vai acontecer, né? E teve esse empate com o Liverpool, que era, né, esse tipo de empate aqui acontece quase toda hora no confronto entre eles. Então não dá pra dizer que foi um início ruim do Chelsea. Mas como é uma expectativa criada muito grande em cima desse elenco, né, foram muitos dólares, libras investidos, a gente imagina que o Chelsea poderia chegar já batendo em todo mundo. Não foi o que aconteceu, tá? Eu imagino que essa cotação é justa. Mas vamos dar uma olhada aqui nos últimos confrontos. Não dá para utilizar tanto histórico, porque 2 confrontos de Copa, em 2022 e 2021, na FA Cup, e um confronto de Premier League que foi acontecer só em 91. Pô, isso faz muito tempo, e mesmo assim, obviamente, o Chelsea, ele tinha uma superioridade. O Luton venceu o Chelsea aqui uma vez na história, em 90. Então é uma equipe que não frequenta a Premier League com recorrência, é uma equipe que tem muita dificuldade, já começou tomando um cacete aqui do Brighton e foi um jogo muito aberto, onde o Brighton poderia ter feito muito mais gols. O Brighton fez 1-0, 2-0, aí tomou o 2-1 de pênalti, depois fez o 3-1, 4-1. Então é uma equipe que, se o Chelsea estiver na frente, vai dar aquela desregulada no bloco, né? Mas até que se prove o contrário, é um Chelsea que vai ter plenos domínios. Então não tem muito o que inventar. Primeiras rodadas ainda, não tem muito o que a gente tirar de viés negativo do Chelsea, porque foram 2 confrontos complicados, o Liverpool e o time do West Ham. Contra o West Ham poderia ter até empatado o jogo, talvez até ter tido uma sorte melhor se não fosse o pênalti perdido, mas eu acredito que o Chelsea é bem favorito. Se você é trader, é um cenário ideal para que você busque imposição, né, de fato, não só pela camisa, muito cuidado com isso, imposição e superioridade. Então o Chelsea com a bola, recuperando a segunda bola, o Luton Town dentro da área ali, da sua pequena área, recuado, compactado. Mesmo que o Chelsea não consiga
finalizar tanto, só esse tipo de comportamento já vai fazer o mercado estabilizar. E essa estabilização é o que você precisa para trabalhar uma cotação de 1,22. Como trader, eu não tenho problema nenhum com esse tipo de cotação, tá? Sempre vou tentar mencionar para vocês que que apostam em casa de apostas como funciona o mercado numa bolsa esportiva. Então eu não tenho problema nenhum no primeiro tempo de trabalhar a favor com uma cotação de 1,22 porque eu trabalho o momento e eu sei que no momento ela pode ficar estabilizada e eu vou em busca do gol. Porém, se você é Panther, eu não vou te indicar uma vitória do Chelsea em 22 seco. Eu acho que o Chelsea é plenamente capaz, com o elenco que tem, de vencer o Luton por um placar um pouco mais elástico, vamos dizer assim. Tá? Eu acho bem mais salutar, bem mais saudável você buscar talvez um handicap asiático do Chelsea do que você trabalhar em back Chelsea com essa cotação de 1,22, tá? Porque no longo prazo cotações de 1,20, 1,22 não vão te dar lucro ou vão te deixar muito próximo do 0 a 0, tá bom? Então toma muito cuidado com esse tipo de cotação porque é aquele tipo de aposta que você deixa correr até o final, então já tem ali uma carga de uma odd muito baixa, é bem complicado. O que a gente pode olhar por aqui? As cotações do Chelsea de vitória, como eu falei, estão muito baixas. O handicap asiático, -1, ele também vai estar bem esmagado, a 1,30, significa que se o Chelsea vencer por um gol de diferença, devolve. E o -2 já está próximo de 2. Então a gente tem aqui alguns cenários. Por exemplo, o -1,25 já está próximo de 1,52, significa que se o Chelsea vencer por um gol de diferença, você vai ter metade da sua aposta perdida. Você não vai perder a tua stake inteira, só metade. Então, para que você tenha lucro com essa cotação próxima de 1,50, o Chelsea tem que vencer por 2 gols de diferença. Eu acho um cenário cabível. E dá até para pensar nisso aqui com uma valorização. Ou seja, espera o jogo começar, verifica o benefício da dúvida. Verifica se o Chelsea de fato está amassando o Luton, se o Luton não está conseguindo sair para o contra-ataque, se é de fato uma imposição muito grande dos favoritos. E aí você espera essa cotação valorizar um pouquinho, perto de 1,60, 1,70, talvez seja interessante, tá? É muito provável que quando e se acontecer, não é certeza, se o Luton ficar atrás do placar, ele saia para o jogo, porque ele já vai pensar, pô, já tomei um cacete do Brighton, já tô perdendo pro Chelsea, 2 rodadas, tô indo para 2 derrotas, vou ter que ir para cima para tentar buscar o empate. E aí o Chelsea pode aumentar essa vantagem. Então, se for para trabalhar a favor do Chelsea, eu consideraria um handicap asiático, tá? E eu só trabalharia a favor de gols por aqui se você visse o favorito na frente do placar. Enquanto o jogo tiver 0 a 0 ou o Luton estiver vencendo ali com um gol de contra-ataque, um gol de pênalti, um gol de cabeça, eu ficaria de fora, porque ele vai se compactar ainda mais. Agora, se o Chelsea já estiver na frente do placar, principalmente se o Chelsea tiver feito 2 gols de vantagem, aí você tem um Luton provavelmente saindo pro jogo e o Chelsea podendo tirar esse saldo negativo que ele já acumulou nessas primeiras rodadas, tá bom? 4,5 na La Liga. Terceira rodada, o Real Madrid já venceu 2 partidas, vai enfrentar o Celta Vigo, que ainda não conseguiu vencer nesse campeonato. Historicamente falando, já vamos falar disso aqui que é importante. O Real Madrid tem uma grande vantagem nos últimos 5 jogos, 5 vitórias do Real Madrid, inclusive fora de casa, quando enfrenta o Celta fora dos seus domínios. Uma coisa que vem me chamando a atenção no Real é que a contratação do Bellingham foi para ajustar ali o meio-campo, né, para dar um pouco mais de contenção, criatividade, mas o cara veio para ser o Cristiano Ronaldo, pelo visto, o artilheiro da equipe, né? E outra coisa que me chama a atenção é como o Real Madrid tem dado sinal. Isso não acontecia tanto. Nas outras temporadas, o Real Madrid, ele chamava muito o adversário para cima, então ficava difícil pegar os gols do Real. Mas dá uma olhada nesses últimos 2 jogos. Ó, o primeiro jogo contra o Bilbao, pressão do Real Madrid, 2 gols. Jogo contra o Almeria, pressão do Real, resultando em gol. Só depois, aí o Almeria começando a jogar. Foi um jogo mais aberto depois no segundo tempo, o Real Madrid aproveitou muitos contras, mas no momento de maior pressão o Real Madrid marcou. Isso é interessante, porque eu vim com um pouco mais de, vamos dizer assim, com receio nos últimos jogos do Real, para que o Real talvez me apresentasse uma dificuldade em relação a produzir volume ofensivo me dando sinal para entrada, mas tem sido diferente. O Real Madrid tem conseguido, principalmente com novas funções, né? O Real tem jogado muito pela direita. Antigamente era bola no Vini, deixa o Vini se virar. Mas o Real Madrid tem jogado muito pelo lado direito, inclusive o Vini nesse jogo contra o Almeria tem pisado muito do lado direito para poder finalizar. Então tem sido uma, vou dizer assim, o Ancelotti sabia que as equipes já estavam preparadas para marcar o Real Madrid daquele jeito e ele fez algumas modificações e tem dado muito certo. É um cara muito inteligente, né? Então eu venho com essa percepção também de um Real Madrid podendo, talvez, ter momentos de superioridade contra o Celta Vigo. Olha só o PDF de apoio. Aqui é o que eu digo para vocês, ó, terceira rodada. Olha como é que fica difícil ainda a gente ter uma percepção
de dados. Porque, vamos supor, o Celta não venceu nenhum jogo, então você vai vendo tudo com 0%, ele falhou em marcar em 100%, fica parecendo que é uma equipe horrorosa. Mas é porque foram apenas 2 jogos. O Real Madrid venceu os 2 jogos, 100%, aí fica ali, ó, 100%, 50%, 0%. Não passa ali aquela real impressão. Por isso que eu não gosto de utilizar tanto o PDF de apoio nas primeiras 3 rodadas. Eu geralmente utilizo da quinta para frente, né? Mas mesmo assim, se você quiser utilizar, já está disponível a La Liga no nosso PDF de apoio, assim como outras ligas que a gente vai poder conversar, tá bom? Mas vamos utilizar o nosso contexto do que a gente tem aqui de informação, tá? E principalmente também de histórico. Eu vou puxar aqui os últimos confrontos entre Real Madrid e Celta Vigo. Esses últimos 5 a gente já comentou, mas eu vou puxar agora mais confronto. Olha só, historicamente o Real sempre com muita vantagem sobre o Celta. Quando joga fora de casa, tendência de a gente achar que o Real Madrid vai ter mais dificuldade, mas ó, não. O Real Madrid deixou de vencer o Celta em 2018 e eu não consegui encontrar aqui recentemente uma vitória do Celta. A última vitória foi em 2014 por 2-0. Então o Real Madrid nem sempre são vitórias fáceis. 4-1 tem uma, 3-1, né? 2 gols de diferença, mas tem 2-2, tem 4-2, tem 2-1. Não me parece um adversário assim inofensivo, não me parece. Na maioria das vezes a gente tem até confrontos com ambas marcam, ó. 4-1, 2-1, 3-1, 3-1, 4-2, 2-2, 4-1, 2-2, 3-1, 4-2. Aqui essa vitória do Celta não teve o ambas, mas aí vamos descendo, continua tendo, ó. Aí aqui embaixo, em 2003 não teve. Quanto é que tá a odd do ambas marcam por aqui? 1,75. É uma opção. O over 1,5 está próximo de 1,22. Talvez esperar uma valorização. Vamos lá. Se você é trader, se o Real Madrid repetiu o que fez contra Bilbao e Almeria, de apresentar um volume ofensivo que justifique posição tanto a favor do Real ou contra o Celta, estarei ali, quero estar. O Real Madrid tem uma zaga sólida quando está pressionando o adversário e eu gosto disso. Porém o Real Madrid cede a oportunidade. Não foi à toa que o Almeria também fez gol por aqui, tá? Então em alguns momentos do jogo o Real Madrid não vai ser essa solidez defensiva toda, não vai aplicar isso. Mas em outros momentos, que a gente costuma chamar de janela de superioridade, sim, então provavelmente é isso que eu vou buscar. Se você é Panther, gosta de pensar nesse empate anula do Real, de preferência com um pouco de valorização. E aí, óbvio, traga para o ao vivo. O Real Madrid pode ter um pouco de dificuldade no início, o Celta pode criar um pouco de trabalho de dificuldade aqui para o Real. Os últimos jogos do Celta, deixa eu ver contra quem foram. Foi uma derrota para o Osasuna em casa. O Osasuna não é uma equipe que vai brigar tão alto na tabela, imagino eu. E empatou fora de casa. Não, empatou fora de casa com o Real Sociedad. Então, eu acredito que o Real Madrid possa ter momentos de valorização de preço, ou seja, em momentos onde ele não esteja tão bem, não esteja aplicando tanto uma superioridade assim. Então, talvez buscar um empate anula do Real com uma cotação um pouco mais alta. Se o Celta sair na frente, talvez uma dupla chance do Real Madrid pode ser interessante. Não duvido que o Real Madrid também sofra gol por aqui, tá? Como tem sido historicamente esse confronto. Mas eu imagino que o Real Madrid vem bastante embalado e que essas mudanças do Ancelotti no time, trazendo o Real um pouco mais pela direita, com a presença do Bellingham, pode sim fazer diferença nesse jogo. Sexta-feira, 9h30 da noite, Série B. Aquele jogo que eu sempre gosto de falar para vocês sobre a balança emocional. Vale a pena eu viver ou fazer um jogo de Série B? Eu sei que parece um poema para desmerecer a Série B, mas não é. Juro para vocês. É porque realmente sexta-feira já é o início do fim de semana. Eu trabalho muito no sábado de manhã, domingo de manhã também, então eu sou um cara que não consigo, por exemplo, marcar compromisso, na maioria das vezes, né, com a família na parte da manhã do sábado e domingo. Tem a Bundesliga 2, tem logo em seguida o Campeonato Alemão, agora já começou a Premier League, o Campeonato Italiano. Cara, a vida de trader é assim, né? Eu tô indo pro meu 13º ano assim e eu já me acostumei. O que sobra? Sobra o quê? Sobra a parte da tarde no final de semana, sobra domingo à tarde, né, quando já tá diminuindo o número de jogos. Sobra sexta-feira à noite, que é o momento que você tem que, né, dar uma atenção para sua família. É o que eu gosto de falar para vocês. Talvez vocês tenham uma rotina diferente da minha. Talvez vocês só comecem a trabalhar no sábado, na parte da tarde, vocês têm o sábado de manhã, vocês podem almoçar com a família de vocês, então cada um sabe de si. Mas eu sempre gosto de falar, olha, cuidado, sexta-feira à noite é um dia, cara, para você estar presente na tua família, na vida da tua família. Mas tem Sport Ituano, aí vai de cada um, tá? O Sport é o melhor mandante da competição, com 10 vitórias em 12 jogos. Ninguém tem uma campanha tão sólida como o Sport em casa. O Vitória tenta, mas ainda tem uma derrota a mais. Como visitante, o Ituano tem apenas 2 vitórias em 12 jogos. Vamos utilizar agora sim o nosso PDF de apoio, já tem 25 rodadas, então muito mais fácil aqui na Série B. Perceba que foram 83% de vitória do Sport, em 83% dos jogos ele saiu na frente do placar. É um time com muita iniciativa, que toma poucos gols e que falha pouquíssimo em marcar. Muito bom time.
O Ituano tem apenas 17% de vitória, saiu na frente em bem menos jogos, né? Quase 3 vezes menos aqui do que o Sport. Ficou sem sofrer gol em poucos jogos e tem dificuldade de marcar. Então, por si só, a gente já vê que o favoritismo ele faz jus, né? O Sport tem uma média de 2 gols marcados por jogo. O primeiro tempo do Sport é superior, quase 60% de vitória, a mais do que o adversário, né? O Ituano não venceu nenhum primeiro tempo. O Ituano tem 50% de derrota na primeira etapa, 8 gols sofridos e apenas um gol marcado. É provável que a gente veja uma grande superioridade do Sport na primeira etapa, tá? O segundo tempo do Sport também é bom, o time continua marcando muito gol, continua tomando pouco, tem um número de derrota até menor do que o primeiro tempo, só que o Ituano passa a sair um pouco mais pro jogo. Eu já vi jogos onde o Ituano ele é completamente amassado durante a partida e que ele venceu no final. Contra o Mirassol, por exemplo, foi isso, um chute no final. Mas ele poderia ter saído derrotado se fosse justo. Bom, não é justo, né? Mas se fosse feito a justiça. O Sporting tem uma arma que aqui os gols de cabeça, né? Principalmente os escanteios, vale a pena a gente ficar de olho nisso. Mas acredito que esse favoritismo do Sport, pelo que a gente viu, ele se justifique, tá? Se você é trader, se você encontrar um comportamento do Ituano bem recuado, um Sport com muita pressão, recuperando segunda bola, é um padrão para você pelo menos pensar no ler a pior equipe em campo no Ituano, tá? Eu sei que na Série B a liquidez é menor, sexta-feira à noite às vezes você vai ter menos dinheiro no mercado, talvez essa cotação do Sport não estabilize tanto, mas vale a pena ficar de olho. Se você é Panther, eu gosto de pensar nesse menos 0,25 do Sport, deve estar pagando uma cotação um pouco próxima ali de 1,40. Se você puder esperar essa valorização seria melhor. O menos 0,25 significa que se o jogo terminar empatado você vai perder apenas metade, então para você ter lucro você precisa de uma vitória do Sport, mas é uma posição um pouco mais, entre aspas, segura, porque se o Ituano conseguir segurar um empate, você perde metade. Você só perde aqui no caso inteiro se o Ituano vencer. Pode acontecer? Óbvio que pode acontecer. Dá pra pensar nessa vitória seca do Sport? Se você estiver acompanhando o jogo ao vivo, estiver vendo um Sport muito, muito agressivo, sim, dá pra pensar. Um empate anulo do Sport eu só pegaria lá pra frente, se o Sport tivesse uma cotação muito elevada, ou uma dupla chance se o Ituano estivesse na frente do placar, porque o Sport deve vir pra cima pra tentar buscar manter essa boa fase dentro de casa. Não gosto tanto do mercado de gols, tá? Por mais que o Sport tenha uma média de 2 gols marcados por jogo, é uma situação um pouco mais econômica. Então eu vejo um jogo para entre 1 e 3 gols, não puxaria tanto a corda assim. Nas opções de jogos extras dessa sexta-feira, temos o início da quarta rodada da Bundesliga 2, já tá na quarta rodada, hein? O Schalke tem apenas uma vitória, perdeu na rodada passada para o Braunschweig, que foi a equipe que ele eliminou da Copa da Alemanha, na DFB Pokal, pelo mesmo placar, curiosamente 1-0, né? O Schalke não começou tão bem assim, o penúltimo campeão da Bundesliga 2, o Schalke, não começou tão bem assim, tá lá embaixo. E o Kiel tinha feito 2 bons jogos no início, mas acabou perdendo a sua última partida em casa para a equipe do Magdeburg, que tá muito forte. O Magdeburg é um dos líderes junto com o Hamburgo. Vale a pena ficar de olho em gols por aqui. O Schalke, a última partida que fez dentro de casa, não me convenceu, apesar de ter vencido a última por 3-0. Foi uma situação onde o Kaiserslautern ficou com 2 jogadores a menos. Foi até bom para trabalhar gols no final, mas não me passou uma boa impressão do Schalke, tá? O Schalke é muito forte na bola aérea, com o Simon Terodde, principalmente, se for jogar, obviamente. Tá? E o Kiel não se entrega, tá? Não duvido que a gente possa ter também, além do mercado de gols, um possível ambas marcas. Paderborn e Kaiserslautern são 2 equipes que vêm decepcionando, né? Uma vitória para cada lado. O Paderborn dentro de casa ainda não conseguiu exercer uma grande pressão, perdeu para o Nuremberg e empatou com o Osnabrück. É uma equipe que, na minha opinião, tá abaixo do esperado, pode produzir mais, perdeu alguns jogadores, mas pode produzir mais. E o adversário, ele tem uma característica muito pirotécnica, né? Que eu gosto muito de utilizar esse termo na Bundesliga 2, porque o Kaiserslautern ele simplesmente não tá nem aí se ele sai atrás do placar, ele vai tentar buscar sempre. Foi o que aconteceu no último jogo, que ele venceu a boa equipe do Elversberg. O Elversberg esteve na frente e ele conseguiu buscar o 3-2 aqui. Então gosto de pensar assim no mercado de gols. Não acredito tanto nesse favoritismo no Paderborn, acho que é um jogo mais parelho. Também podemos ter um ambas marcas por aqui, também podemos ter um over 2,5. Sempre trabalhando ao vivo, tá? Porque a segunda divisão da Alemanha é muito difícil para pré-live. As cotações são muito esmagadas. E aqui um jogo isolado da terceira divisão da Alemanha, já indo também para a quarta rodada. Duisburg enfrenta o SSV Ulm. Se eu não me engano, foi o campeão, subiu como campeão da Liga Regional, se eu não estou enganado, e é estreante aqui na terceira divisão. Não tem histórico, então não dá para saber como é que foram os últimos jogos entre eles, porque eles não têm. O Ulm começou com um empate contra a equipe do Saarbrücken em casa, depois perdeu o seu jogo fora e venceu a Arminia Bielefeld em casa. O Duisburg não conseguiu vencer na competição ainda, um empate contra o Freiburg, uma derrota para o 1860 Munique e um empate contra o Hallersche. Não esticaria tanto a perna, tá? São 2 equipes de menor expressão. Então, no máximo, um over 1,5 no live com uma valorização desse preço. E os jogos extras ali
ali embaixo. Às 2h30, o Las Palmas, que subiu da segunda divisão, pega o Sociedad. Historicamente, o Sociedad tem grande vantagem sobre o Las Palmas, mas lembrando que o Las Palmas não subiu para a primeira à toa, né? É um time que fez boa campanha. Konyaspor e Gaziantep, vale a pena ficar de olho no mercado de gols. Muito cuidado, porque o Gaziantep ele teve problema na temporada passada por conta dos terremotos que atingiram a Turquia. O último jogo entre eles, inclusive, o Konyaspor ganhou de WO, no caso, né? Mas acabou contando como derrota. Eles foram removidos do campeonato, não foram rebaixados. É um jogo com uma tendência de ser mais truncado, ó. 1-0, 1-0, 1-1, 3-0. Por isso que eu tomaria cuidado para trabalhar mercado de gols. Mas na Turquia é sempre uma boa pedida. Às 16 horas, Nantes e Mônaco. Não estou conseguindo acompanhar tanto o campeonato francês ainda, mas o Mônaco já começou com 2 vitórias por aqui. E às 19 horas na Série B, nós temos Ponte Preta e Londrina. Olha como é que é um horário legal de trabalhar. Pô, você trabalha às 19 horas, você termina ali às 21 e já vai poder curtir a família. É um horário de Série B na sexta? Bacana. Dá até para trabalhar só o primeiro tempo, depois ir embora. Agora, 9h30 é puxada. Eu já tenho dificuldade de trabalhar jogos da Libertadores 9h30, porque eu durmo cedo. Você imagina na Série B, sexta-feira. Aí que você cozinha aquele negócio diferente, come aquela comida, ou sai para jantar e o estômago já pesa, eu já durmo cedo mesmo, então esquece, eu não consigo fazer Série B 9h30, mas juízo se for fazer, tá? Vou ficando por aqui, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo. Se puder e se quiser se tornar membro do canal para ajudar aqui o meu trabalho, meu curso aqui embaixo, hotelboss.com. E se você não me segue no Telegram, o link vai estar aqui embaixo. Meu Telegram não é canal de tip, eu sempre comento o que eu tô vendo do jogo por ali. Muito cuidado para usar o meu Telegram como um canal de entradas, tá? Você não vai ficar vendo figurinha da Denise, chupa Denise, paga Tia Beth. O que eu comento aqui, se acontece ou não, desde que eu acertei o cenário, tá ótimo, tá? Isso é um Telegram para comunicação, pra gente poder discutir como que tá o jogo, se tem algum cenário ou não, na maioria das vezes para gol, tá? Então, se você quiser um Telegram um pouco mais profissional para você acompanhar, eu tento fazer, tá? Você pode me seguir, é de graça, beleza? Tem mais de 50 mil membros por ali. Muito obrigado pela moral de vocês. Mas não é Telegram que vai ficar te mandando entrada toda hora, não é Telegram que vai ficar jogando figurinha aqui se acertou, não. Cotação de 1,60, 1,70. Isso aqui, esquece, tá? Beleza? É um pouco mais, a pegada é um pouco mais diferente. É o dia a dia. Eu não vou ajudar você a ficar com essa mania de ficar endeusando o lucro para quando você tomar um prejuízo você não saber agir ou tá com o emocional abalado. Ai, tadinho, não pode tomar um prejuízo. Não. Aqui é uma situação mais profissional. Tá bom? Um abraço. Fica com Deus.